Aquário, quer você acredite ou não, chegou a hora, o momento. Os dados foram lançados e em 7 dias um milagre vai bater na sua porta. Aquariano, eu sei que você está no limite e que você pensa assim na sua cabeça, só um milagre para resolver isso. Mas o milagre está chegando e é nas asas de São Miguel Arcanjo que ele vai chegar. Olá, estrelas, gratidão ao universo, seja muito bem-vindo aquariano ao canal Mística Intuitiva, sou Alane Ramos. Tá preparado para a nossa leitura geral de dezembro de 2025? Aquela leitura que a gente ama, que é a leitura de revelação, a leitura de falando sobre o futuro, antecipando questões para que você possa sair na frente, indo audaciosamente aonde nenhum outro aquariano foi. Onde você pode realmente estar acima dos 99% da população, você realmente pode, porque você é um vanguardista. Você é aquele que, com uma certa rebeldia, você passa por cima de padrões, você tem a mente muito fixada. E está na hora de você usar tudo isso para passar para 2006 muito melhor. Mas calma, a leitura de Aquário para 2026 ainda vem aí, tá? Essa aqui é a leitura de dezembro de 2026. E para que a gente possa realmente entender todas essas energias e antecipar as questões, eu peço a você a sua permissão para orar. Vamos fazer uma conexão divina? Oremos. Deus Santo, nesse momento eu lhe agradeço a oportunidade de vida e a oportunidade de estar aqui junto com esse aquariano. Deus Santo, eu sei que o poder divino, a iluminação, é tudo aquilo que o Senhor mais pode de belo oferecer para o ser humano. Quem seria cada um de nós se não fosse a sua força? Quem seria cada um de nós se não fosse o seu poder? Mas aqui estamos, unidos, reunidos para fazer a sua vontade com muita fé e muita disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda de Aquário, nos traga todas as informações, revelações, dicas, coisas importantes e aquilo que não pode ficar escondido na vida de Aquário. Estamos aqui prontos para receber, ainda mais que eu tenho vários parentes aquarianos, uma filha, o genro e assim por diante. Mesa aberta para o signo de Aquário. Vamos ver exatamente o que os aquarianos viverão nesse mês de dezembro de 2025. Mês de 2025, vamos ver um fato marcante, tá? Iniciar com um fato marcante para a sua vida em dezembro de 2025. Fato marcante. Vamos às cartas de corte. Nossa, a carta da raposa. Você vai precisar ser esperto, tá? Você vai precisar ser esperto, tá? Você está enfrentando situações muito dúbias, muito difíceis. Você já está desconfiado de certas questões. Você está muito sobrecarregado. Muito sobrecarregado. Você está se perguntando até quando que isso vai durar. Quando é que isso vai acabar, né? A gente vai conversar aqui. É porque você está tão sobrecarregado atualmente, aquariano, que você está achando que só um milagre resolve sua vida. Só um milagre. Só um milagre bota um ponto final nessas questões. Pois acredite em milagre. E esse milagre vai vir nas asas de São Miguel Arcanjo, tá? São Miguel Arcanjo vai trazer esse milagre para você. Aí você deve estar pensando assim, que milagre que nada, né? Lá vem a Alane com marmotagem, falando, nossa, se as coisas ruins estão acontecendo na sua vida, por que não acreditar que está na hora das coisas boas começarem a acontecer? Né? A gente precisa desmistificar isso, tá? Então, assim, a gente dá atenção só às notícias ruins sensacionalistas, mas aquilo que é de bom, aquilo que é de elevação da nossa alma, a gente não fica assistindo até o final. Então, a gente precisa realmente virar uma chave da nossa mente, tá? Então, só vai ficar nessa leitura aqui quem realmente acreditar que é merecedor desse milagre. É merecedor desse milagre. Você acredita que você é merecedor desse milagre? Então digita aqui nos comentários 3 corações. Eu quero ver quantos aquarianos realmente acreditam no milagre. Acreditam que Deus pode realmente trazer esse milagre. Eu não vou nem iniciar a sua leitura
com o baralho da Carmencita, que esse baralho aqui foi o baralho que a Paty Cigana me deu, né? Eu vou iniciar a sua leitura com o baralho de São Miguel Arcanjo, tá? Aqui, ó. Que ela também produz esse deck aqui. Vamos ver qual é o milagre que São Miguel Arcanjo vai te passar para você. Qual é o milagre que ele vai ajudar na sua superação, que ele vai suscitar para você poder superar suas dificuldades. E eu vou ensinar você uma oração, tá? Eu vou ensinar você uma oração para você realmente concretizar esse milagre, tá? Mas primeiro vamos saber que tipo de milagre é esse. Cigana Esmeralda, nas asas de São Miguel Arcanjo, qual é o milagre que realmente vai acontecer na vida de Aquário? Qual é a oração? Chama azul? Qual é a oração? Não, qual é o milagre? Chama azul? A chama que cobre, né? A chama que São Miguel Arcanjo trabalha, que é a chama da elevação. Olha, chuva de luz. Chuva de luz, voz interior, interessante. E o relógio cósmico. Está na hora, está no momento de você acontecer esse milagre na sua vida. E esse milagre está relacionado justamente aos seus pedidos de libertação. Porque aqui caiu a chuva de luz e a voz interior. Deus me ajuda, me salva, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais suportar essas tragédias da porta da casa para fora que tem acontecido na minha vida. A minha vida tem sido só dor, só luta. Você tem orado assim? Você tem pedido uma solução para Deus. Você tem pedido um sinal. Um sinal. Você pediu um sinal. Você pediu um sinal milagroso de que as coisas estavam no tempo de acontecer. Em 7 dias, um sinal milagroso vai bater na tua porta. Uma pessoa vai bater na tua porta para te oferecer uma resposta. Para te oferecer uma solução. E você vai ver que realmente isso foi da parte de São Miguel Arcanjo. Ah, Elani, isso é uma leitura geral. Será que é para mim? É para você. Aguarde. Faça essa oração que eu vou te ensinar. E essa oração você vai ver que Deus está colocando para você no momento certo as coisas que você quer. Essa oração você vai... Pega um papel e a caneta para você anotar essa oração. Pega um papel e uma caneta para você anotar. Porque aqui, ó, está no tempo de você receber uma iluminação. Está no tempo de você ter a verdade daquilo que você quer, tá? A oração é a seguinte: Arcanjo Miguel, corta o meu sofrimento, abre meus caminhos e envia o milagre que eu não alcanço sozinho. Que a tua luz transforme minha vida. Amém. Se você quiser fazer uma oração, um Pai Nosso e uma Ave Maria depois, pode fazer, tá? Arcanjo Miguel, corta o meu sofrimento, tá? Abre meus caminhos e envia o milagre que eu não consigo sozinho. Que a tua luz transforme minha vida. Amém. Ou amém, ou assim seja, assim será, tá? Então, assim, ó, muda a sua vida, muda a sua percepção, tá? Você vai receber um jato de luz, tá? E outra coisa, essa carta aqui da voz do interior tá falando sobre a anunciação. O anjo da anunciação é o Arcanjo Gabriel. Então, o que essa carta aqui está falando? Da sua voz interior, a sua intuição. Então, está na hora de você ouvir, não está na hora mais de você falar. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele está assim, ó? Silêncio. Tem coisas, aquariano, que a gente só consegue ouvir, que a gente só consegue entender quando a gente se desliga desse barulho interior que a gente tem. Não é o barulho exterior, a televisão, o vídeo no YouTube, né? O vídeo não sei aonde. Não é isso. É a voz interior, é aquela bagunça interior que a gente tem que precisa ser arrumada, que precisa ser reorganizada. Então o Arcanjo Miguel vai trazer um milagre também de uma autoconformação, de uma resolução no seu caminho, para você poder realmente chegar onde você quer chegar. Porque você precisa se entender como pessoa, você precisa se entender como gente, para que você possa chegar aonde você quer chegar. A espiritualidade está te trazendo as mensagens necessárias.
A gente todo dia vê um milagre acontecer. A nossa vida é sustentada pela respiração, que é um milagre. Uma criança nascer, outro milagre, né? A fecundação é um milagre, né? O sol nascer todo dia de manhã é um milagre. E qual é o milagre maior que você precisa na sua vida hoje? Você tem coragem de identificar esse milagre? Compartilha comigo aqui nos comentários. Qual seria o maior milagre que você acreditaria? Alane, seria eu trocar de emprego. Alane, seria eu arrumar um emprego porque eu estou desempregada, né? Alane, seria eu resolver minhas questões com a minha família, com meu marido, com meus filhos, né? Eu tenho pais idosos que estão com dificuldade de saúde, né? Digita aqui nos comentários qual seria o seu milagre. Porque quando a gente joga para o universo aquilo que a gente quer, você sabia que é criada uma egrégora de luz para cuidar daquela nossa dificuldade? Então, imagine milhares e milhares de pessoas se juntando para falar a respeito de todos o mesmo problema. Porque tem várias pessoas que têm problemas de dinheiro, você não concorda? Tem várias pessoas que têm problemas de família. Então, se você digitar aqui e você disser, Arcanjo Miguel, traz o milagre para mim, né? Que nem tinha aquela música, né? Faz o milagre em mim, né? Faz um milagre em mim, Arcanjo Miguel, faz um milagre em mim, resolve essas questões de saúde. Arcanjo Miguel, faz um milagre em mim, resolve essas questões de trabalho. Porque muitas vezes a gente não está desempregado, mas a gente está enfrentando tanto problema no trabalho, né? Então a gente não sabe nem o que a gente vai fazer, porque a gente precisa do trabalho para se sustentar, mas quando a gente chega lá no trabalho é tanta confusão que fica difícil. Então tá na hora, aquariano, de você romper essas questões racionais, porque você é do signo de ar, né? Então você pensa muito, você é muito racional, e isso muitas vezes faz com que você se dificulte você entender a tua possibilidade de crescimento e você chegar aonde você precisa chegar. Quais são as barreiras que você precisa romper para você começar a acreditar que milagres realmente existem, né? Você começar a acreditar que Deus tem o poder de agir realmente na nossa vida. Existe uma corrente aí espiritual, que eu não compactuo, que diz que Deus está ocupado demais para resolver os nossos problemas, né? E que ele outorga isso na mão de terceiros, né? Se ele outorga isso na mão de terceiros ou não, não me convém definir, né? Quem sou eu para arbitrar nas questões de Deus, né? Bom, mas eu acredito que se Deus nos criou e se Ele mantém as coisas como ela mantém, porque a gente vê uma hierarquia muito perfeita, né? Na vida, na Terra, né? Então a gente não vê um humano tendo um coração na cabeça, o cérebro na barriga, a gente não vê isso, a gente vê as coisas tendo uma correlação, a gente vê as coisas hierarquicamente sendo formadas, né? Então, quando existe isso, é um mal isolado, né? É um mal isolado. Agora, o que isso é demonstração? É demonstração de uma ordem no universo. De uma ordem no universo. É demonstração de que Deus, ele tem uma gestão perfeita no universo, mesmo que as coisas estejam desequilibradas, porque o pecado, né, a morte está aí para todo mundo, então a gente sabe que as coisas elas não vão muito bem das pernas. Mas o que a espiritualidade está falando para você? Se existem os milagres, que são os milagres que já são corriqueiros, tão corriqueiros que a gente nem considera milagre, por que o milagre que a gente realmente precisa específico na nossa situação, a gente não vai acreditar? Então a gente está muito afetado pela lei de Murphy, né? Que as coisas sempre vão dar errado. As coisas vão dar certo para você. As coisas vão dar mais certo para você do que você imagina. Agora, para que essas coisas comecem a dar certo para você, tá? Essa carta aqui, ela mostra, tá? Chuva de luz, ela mostra que você precisa de iluminação. A cigana está dizendo, e a São Miguel Arcanjo está dizendo, a tua espiritualidade está dizendo que reconhece que você tem noites pesadas, que você às vezes não consegue dormir por conta das suas dificuldades, tá? O seu medo, sua ansiedade.
Reconhece que está difícil. Não está falando assim, olha, eu vou fazer um milagre para você, porque ó, sua vida está daqui. Não é isso que ela está falando. Mas ela está falando que é para você focar naquilo que vai te trazer luz. Naquilo que você está sendo inspirado a sentir. Você tem inspiração divina. Você tem iluminação divina. Você tem um quê de verdade dentro de você, que vai fazer com que você realmente renove o seu caminho. Vai fazer com que você saia dessas condições difíceis. E o milagre realmente seja feito em você. Às vezes a gente não acredita no impossível, mas o impossível existe, né? Eu me lembro, eu até citei isso numa outra leitura, que a Bíblia fala de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, ele fez muitos milagres quando ele esteve aqui na Terra. Para mim, ele foi o maior médico que já viveu, porque o seu modo de viver, o seu exemplo de vida tem influenciado pessoas já há mais de 3.000 anos. O Sermão do Monte, então, é maravilhoso, né? Então, a Bíblia fala de alguns milagres que ele fez e ele curou alguns leprosos. Mas mas uma dessas curas me toca muito o coração, porque o leproso disse assim, se apenas quiseres, pode me tornar limpo. Se apenas quiseres. Aí Jesus Cristo disse, eu quero, torna-te limpo. Então, para Jesus, era muito fácil restaurar a saúde daquele homem que sofria de uma das doenças mais terríveis da época. Porque aquela doença em si, além de ser uma sentença de morte e uma morte agonizante, né? Imagina, representava também o isolamento. Representava uma sentença de isolamento da humanidade. Ele tinha que ficar afastado dos seus amigos, ele tinha que ficar afastado dos seus familiares, ele não podia ter trato com as outras pessoas, né? Ele não podia amar, ele não podia ser amado, né? Não podia se demonstrar afeto para essas pessoas, um carinho, um abraço. Imagina a carência que esse homem sofria e Jesus curou ele, né? Então, por que a gente não pode acreditar que uma coisa tão profunda possa acontecer com a gente? Eu sei que essa leitura não vai ter pouquíssimas visualizações, entendeu? Porque as pessoas estão muito incrédulas, muito desacreditadas. Por isso que o milagre só acontece para poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pare um pouco. Se você está nessa leitura até aqui, é porque você realmente, a gente está, acho que 17 minutos de leitura, né? Porque isso aqui é o meu telefone, que tem um controle da câmera e fica aqui gravando o tempo aqui, né? Por isso que de vez em quando eu olho, porque eu falo demais. Então, se você está nessa leitura até aqui, é porque você realmente quer provas de que esse milagre vai acontecer. Você quer provas não em questões judiciais, não porque você seja um promotor de justiça num tribunal celestial em que você quer receber provas de que esse milagre vai acontecer. Não, você quer acreditar. Você quer acreditar, sinceramente, você quer acreditar. Você quer que Deus lhe dê mais uma prova de que você não está sendo um besta, que você não está sendo um idiota, em você acreditar naquilo que você quer. Que você não está pagando um mico, sendo crédulo demais. E a espiritualidade vai te dar uma prova forte aqui agora, tá? São Miguel Arcanjo vai te dar uma prova desse milagre nos próximos 7 dias, tá? Cigana Esmeralda. Qual é a prova que eles vão ter desse milagre? Tô ficando até com a cara quente. Qual é a prova? Comecei a fazer a leitura de vocês, eu estava tão cansada, tão sobrecarregada, estou melhorando. Carta do escudo da fé. Hebreus 13:1, né? O que é a fé? A fé é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. Hoje amanheceu. Tem amanhecido nos últimos 365 dias dos últimos 52 anos que eu estive viva. Então eu tenho fé que amanhã vai amanhecer novamente. Pode ser que eu não amanheça,
Mas eu tenho fé que amanhã o dia vai amanhecer. Isso é fé. Isso é fé. É a expectativa certa de coisas não observadas, de coisas esperadas, porém não observadas. Eu acredito, eu tenho fé que eu respiro. A cada inspiração eu tenho certeza que eu poderei inspirar novamente. Porque eu sei que existe ar, apesar de eu não enxergar. Ele ser invisível aos meus olhos. Aqui, ó, coroa da vitória. Você vai ter uma vitória nos próximos 7 dias. Uma vitória numa situação muito particular. Numa situação em que as pessoas, a maioria das pessoas não sabem. Por exemplo, você vai conquistar uma promoção no seu trabalho, que está muito difícil. Você quer ver? Você vai receber um dinheiro que está parado na justiça já há mais de 5 anos e você não vê esperança de receber esse dinheiro. Uma pessoa que te fez muito mal e saiu da sua vida, ela vai te passar uma mensagem pedindo desculpas. E aí você vai dizer assim, citei apenas algumas, tá? Citei apenas algumas. E aí você vai dizer assim, a espiritualidade realmente ouviu as minhas preces. A espiritualidade realmente está do meu lado, tá? Você vai ter uma vitória em 7 dias. Pode ser uma vitória muito pequena, mas pode ser uma vitória muito grande. Mas vai ser algo que você vai perceber que a partir dali a sua vida vai tomar um outro rumo, tá? Inclusive isso pode ser até uma pequena perda. Eu tive uma perda uma vez que me abriu as portas para eu escancarar minha vida, tá? Eu perdi meu emprego uma vez, que eu fiquei quase louca, tá? Em outubro de 2020. Perdi, fiquei quase louca, fui mandada embora com a mão na frente e outra atrás. Levei 5 meses para receber o seguro-desemprego e só recebi porque eu nunca tinha recebido seguro-desemprego, porque geralmente assim, eu trocava de emprego, né? Eu pedia as contas e ia para outro emprego. Eu não estava satisfeita, ou então recebi uma proposta melhor, para que ficar enrolando, né? Pedi as contas e saía, ia embora. Aí o Ministério da Justiça liberou para mim as 5 parcelas, tudo direitinho. Mas foi difícil. Mas, nesse período que eu estava desempregada, que eu estava assim no fundo do poço mesmo, legal, né? Eu repensei a minha vida. Eu repensei o que eu estava fazendo da minha vida. E aí eu cheguei à conclusão que tinha alguma coisa muito errada. E aí eu comecei a acertar. Não acertei tudo ainda não, tá? Tem muita coisa, porque a gente não pode acertar coisas desde o nosso início, desde os 18 anos até aos 50, já aos 40 e pouco, né? De uma vez por todas, né? É uma construção. É uma manutenção. Olha aqui, ó, livro sagrado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse livro sagrado aqui podia ser também os livros de Kardec, os livros de Rubens Saraceni, os livros, a Torá, poderia ser também os livros de Paulo Beniste, todos os livros que falam sobre a espiritualidade, né? Augusto Cury, mas leia a Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução, de revelação para você. Existem algumas questões dentro de você, leia a Gênese, de Allan Kardec também, o Evangelho segundo o Espiritismo. Você precisa se conectar com o teu plano espiritual. Esse vai ser o maior milagre que vai ter na sua vida. Essa conexão com o seu plano espiritual. Tá? Em 7 dias isso vai bater na sua porta. Você vai receber uma mensagem, você vai ter alguma coisa, uma intuição, tá? Sabe por que eu abri esse canal aqui? Foi nesse período que eu estava desempregada. Eu pensei assim, gente, não é possível que, assim, eu jogava carta com as pessoas, eu jogava búzio, né? E aí as pessoas dizem assim, não, Alane, você é muito abraçado pela espiritualidade, você tem uma espiritualidade muito boa, você tem uma espiritualidade de cura. Aí caí lá no fundo do poço e ficava assim, gente, o que tá errado? Porque todo mundo diz que eu sou assim, que eu sou assado, e eu tô nessa, né?
Deus nos acuda, né? Aí eu falei assim, não, eu vou abrir esse canal porque, engraçado que assim, eu abri o canal porque era assim, alguma coisa que eu tenho de bom. Era só isso que vinha na minha cabeça. Você tem alguma coisa de bom. Você tem uma coisa de bom para passar para as pessoas, entendeu? Aí eu abri o canal. Esse canal foi um canal assim para eu ter uma validação daquilo que eu tinha de bom dentro de mim, entendeu? Então, você tem muitas coisas boas dentro de você. Muitas coisas boas dentro de você, aquariano. A tua espiritualidade, ela é abundante. Ela é tão cintilante quanto essa árvore de Natal. Mas você precisa ligar a árvore de Natal, tá? Ou então você precisa botar ela num modo que ela pisque mais, ó. Tá vendo? Você pode botar ela num modo que pisque mais. Alguma coisa dentro de você tem que acender essa luz. E isso também vai ser um milagre que vai acontecer com você, tá? Vai ser um milagre. Ó, cálice da graça. Adoro quando acontece isso. Aquário, tá vendo? Tá sendo oferecido a você o cálice da graça. Tá se oferecendo a você um dom. Você já tem um dom aí dentro de você. Você tem como reformar as coisas dentro de você. Você tem como revitalizar. Olha São Miguel Arcanjo oferecendo para você, né? Toma aqui, ó. É seu. Tá na hora disso acontecer. Tá na hora de você dar essa volta por cima, tá? Tá na hora de você acreditar em você. E olha, o olhar da verdade. E enxergar as coisas como precisam ser vistas, tá? Você precisa se enxergar com um dom maravilhoso que você tem. Eu vou marcar você aqui na mesa, que eu quero ver como é que vai ficar a sua vida financeira, porque eu sei que você também precisa de um milagre nas suas questões de dinheiro. Eu vou marcar você aqui pra gente ver, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho a carta da... Pegar a carta do lírio. Você que estuda baralho cigano, se você não sabia, botar a carta dos peixes, porque a gente já quer falar de dinheiro, né? Eu ia botar a carta do lírio, porque a carta do lírio me fala de nobreza. Vou botar a carta do lírio, dos peixes. A gente pode marcar também, você que estuda baralho ciganos, você que está aqui me assistindo para pegar, né, as dicas, né? Ai, vamos ver como é que a Lani lê, né? Por que não? Às vezes eu assisto os outros também para ver. Você pode marcar também a pessoa de acordo com o tema, tá? E pode ser a carta dos peixes se for dinheiro. Cigana Esmeralda, vida financeira de Aquário, dezembro de 2025. Vida financeira de Aquário, dezembro de 2025. Carta do buquê, nossa, vai ter uma surpresa. Carta do navio. Carta do coração, olha. Vai se aproximar de você alguma coisa que vai mexer com os teus sentimentos. Algo que está paralisado há muito tempo, que veio se aproximando de você muito lentamente, as coisas. E de repente, isso vai chegar para você de supetão. É uma surpresa que vai acontecer, ó. Carta do cachorro, que seria a carta do cachorro, mas aqui é um gato, né? Eu acho maravilhoso isso, até porque eu adoro gato, né? Olha isso aí, um gatão, um frajolão. Eu tenho um frajola desse. Tem um gatinho frajola desse. Ó, o que aqui a espiritualidade está dizendo? Confia. A tua espiritualidade está cuidando do teu dinheiro. Você não vai passar dificuldade. Você não vai passar dificuldade. Você vai superar os problemas de uma forma milagrosa. De uma forma milagrosa. A carta do trevo, ó, a cura, a sorte, tá? E a carta do chicote. Não adianta você ficar emburrado, você ficar lamentando, você se revoltar. Não adianta você se revoltar. Você está num período de maturação, você está num processo de maturação. Só alcança o propósito quem suporta o processo. Você sente que você está nessa energia? Isso aqui está ressoando com você?
Ou isso aqui está muito distante de você, você já está assim, com medo de passar por isso no futuro. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem. Você está recebendo informações antecipadas. Digita aqui nos comentários. Tudo que é, será para o meu melhor. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Outra coisa, aqui ó, a carta do chicote com a carta do coração. Você já sofreu muito por essas questões amorosas, por essas questões sentimentais. Você já sofreu muito. Você já foi muito agredida emocionalmente, né? Sofreu até violência, né? Então, não se revolte com a vida. Não se revolte com a vida. Sinta assim que a espiritualidade, tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo embaixo do sol. Tempo para sorrir, tempo para chorar. E está no tempo de você realmente viver aquilo que você quer. Agora vamos ver aqui a sua vida amorosa. Vamos ver como é que esse milagre vai afetar a sua vida amorosa. Vamos ver. Ó, a carta do cajado, missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão na sua vida amorosa, ó, roda do destino, uma missão e um destino. Carta da tenda cigana e carta da flecha. Olha, vá na direção dos seus desejos. Eu sei que você quer ter muito amor e você vai ter. E isso aqui não é uma bobeira não. Ai, só um milagre. Pode acreditar que o milagre vai vir. Ó, carta dos tábuas, ó. A sorte está lançada, meu amor. E carta da andorinha. Quem com... E a carta do cigano, ó. Vou te falar uma coisa. Vai se aproximar alguém de você que vai fazer você quebrar essa sua frieza, essa sua rudeza. É que você parece assim... Você está se defendendo, né? Você não quer dar o braço a torcer. Você quer, mas não quer. Aí fica naquela coisa, né? Então a espiritualidade também fica naquela coisa com você. Fica sem saber o que vai fazer com você. Quando você precisa amar e ser amado. Você precisa reconhecer isso. Que você precisa amar e ser amado. Você quer amar e quer ser amado. Principalmente, né? Então, sorria. Você está na ilha da fantasia. Brincadeiras à parte, assim, eu vi aqui um movimento espiritual a seu favor muito positivo. O universo está conspirando para que as coisas realmente deem certo para você. E esses milagres, eles vão vir nas asas poderosas de São Miguel Arcanjo. Faça essa oração que eu deixei aqui e você vai ver que as coisas realmente vão se alterar para você com uma coisa muito mais fácil. Tem um milagre batendo na sua porta nos próximos 7 dias. Em 7 dias, você vai ver uma resolução. Os dados eles já foram jogados. Em 7 dias você vai ver um milagre nas asas de São Miguel Arcanjo, tá? E você sabe que daqui a 7 dias a gente vai estar aqui de volta, né? Nós temos um encontro marcado todo sábado às 18h45 e eu aguardo você. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. O Pichar.